Acho que tá, né? Ok. Professores, então, em nome da DAI, e no caso aqui a CAI, a gente começa essa apresentação. Essa é uma apresentação da Avalia aqui em conjunto, juntamente com a CPA, que aqui tem o presidente da CPA, que é o nosso professor Paulo, tá ok? Então, parte da apresentação quem faz é ele, e a outra parte sou eu que faço, tá ok? Então, primeiro eu passo a palavra para o professor Paulo, para ele poder se apresentar e poder falar um pouquinho, e aí a gente começa a apresentação. Ok, também está na reunião a professora Mariana Guerra, que é a vice-diretora. Mariana, se puder abrir a câmera, ó, rapidinho. Ok? Boa tarde, professor, tudo bom? Então, entre Boa eu tarde, e ela, pessoal. vamos interagir com vocês aqui, tá bem? Temos coordenadores de curso aqui também? A professora Vanessa Cabral, que abriu a câmera agora. Professora. A professora Olinda também, que é a coordenadora do curso de administração. Professor Wagner, coordenador do curso de Ciências Contábeis, que abriu a câmera agora também. Boa tarde. Professor Denise. Boa tarde, professor Zé Márcio. Boa tarde, professora. Boa tarde, professora Mariana, professor Wagner. Boa tarde, Vanessa, Delano, Paulo. Boa tarde a todos que estão aí na reunião. Bom, professor Zé Márcio, então a gente tem bastante gente já, né? Vamos começar. E aí o professor Paulo dá início aí às atividades. Vamos lá, Paulo. Boa tarde, então, mais uma vez a todas e todos. Se o professor Delano puder fazer a apresentação. Só um minuto, já vou começar. Aparece para todos? Sim. Vamos lá, então. Então, queridos, como a gente já me apresentei, eu fui apresentado de alguma maneira. Meu nome é Paulo Lima Júnior, eu sou presidente da CPA. E essas visitas, elas são uma atividade conjunta do DPO e da CPA para que a gente possa conversar sobre os indicadores de avaliação externa dos cursos, sobretudo os cursos de graduação presenciais oferecidos por cada unidade acadêmica. Aqui estão presentes também dos membros da CPA a Márcia, que eu vi, certo? Está por ali, talvez ela possa abrir a câmera e dar um tchau. Boa tarde a todos. Bem-vinda, Márcia, muito bom contar contigo aqui de novo. Também está presente o Pedro, que é o secretário da CPA. Eu vou falar então um pouco sobre a nossa comissão e sobre algumas questões, algumas definições, conceitos do método de produção dos indicadores de avaliação externa que compõem os sinais. Mas, em primeiro lugar, então, a CPA é essa comissão, a gente chama Comissão Própria de Avaliação, perdão, a nossa comissão própria de avaliação, que ela é composta, ela tem uma composição bastante paritária, ela tem 2 representantes docentes, 3 representantes discentes, 2 representantes de servidores técnico-administrativos, 2 representantes da administração central e 2 representantes da sociedade civil, conforme listados aí, certo? Pode passar. Muito obrigado. Então, a configuração atual da CPA, ela foi estabelecida na Resolução 49 de 2021, certo? Mas ela é uma comissão mais antiga do que isso. Ela é prevista nos SINAIS, para quem não sabe, né, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Quer dizer que todas as instituições de ensino superior obrigatoriamente precisam ter uma CPA na sua composição, e essa CPA é necessariamente independente das suas respectivas administrações centrais. E a função, acabei não falando, mas a principal função da CPA é animar e acompanhar as políticas de autoavaliação da instituição. Porque todas as instituições fazem suas autoavaliações de alguma maneira, né? A autoavaliação, se a gente pensar a autoavaliação enquanto uma experiência de autoavaliação, todos os atores da instituição estão fazendo a avaliação institucional o tempo todo. Então, quando um grupo de estudantes se junta no corredor para fazer algum comentário, construtivo ou não, a respeito de uma aula que tiveram, de uma experiência que viveram, aquilo ali também é autoavaliação. Nessa situação, você tem atores institucionais refletindo sobre o que outros atores institucionais estão fazendo ou não em nome da instituição.
Só que essas autoavaliações, essas experiências de autoavaliação, elas podem ser e devem ser cada vez mais articuladas por políticas organizadas e bem estruturadas que orientem essas experiências de autoavaliação para que elas sejam bastante produtivas e que elas possam, de fato, apontar caminhos para que as unidades acadêmicas, os cursos de graduação, de pós-graduação, a administração central consiga refletir sobre para onde que a instituição pode ir, né? Porque a nossa universidade ela é o que é, ela tem a importância que tem, porque ela não para no tempo, porque a gente está o tempo inteiro refletindo sobre os caminhos que nós podemos e desejamos trilhar enquanto instituição de ensino superior. Quanto aos marcos históricos da Comissão Própria de Avaliação, esses marcos históricos são bastante... Eu acho que a gente tem bastante orgulho deles, porque, de maneira geral, muitas coisas que são... Opa, uma mensagem ali, eu devia prestar atenção nela, não sei. Se alguém tiver, se vocês perceberem que eu estou com algum problema de conexão, que meu vídeo não está chegando aí, vocês me avisem, por favor, tá? Eu vou seguir falando. Então, dito isso, de maneira geral, a nossa instituição costuma estar muito à frente daquilo que é exigido no cenário nacional. Então, antes de ser exigida a instituição de uma comissão própria de avaliação, no modelo dos sinais, já havia uma comissão de autoavaliação instituída na Universidade de Brasília. Antes que o INEP fizesse as pesquisas de evasão da maneira como elas são feitas hoje, a Universidade de Brasília já fazia suas pesquisas sobre evasão usando metodologias bastante arrojadas, que inclusive foram, que são as mesmas ou muito próximas da metodologia adotada pelo INEP hoje em dia. Então, é isso. Então, a breve história da CPA é marcada de protagonismos e de proatividade. Um documento importante é o plano de autoavaliação, que é esse plano formalizado a cada 3 anos, ou melhor, a cada 3 anos, para a sua respectiva trienal. No caso, esse plano corresponde aos anos de 2023 e 2025. E ele prevê algumas atividades que são as atividades que a CPA deve desenvolver nesse intervalo de tempo. E, de maneira geral, essas atividades pretendem, além de produzir o relatório de autoavaliação, que é a obrigação da Comissão Própria de Avaliação, animar, como eu falei, né, as experiências e coordenar as experiências de autoavaliação dentro da Universidade de Brasília. Aí estão os relatórios de autoavaliação, que são relatórios produzidos pela Comissão Própria de Avaliação anualmente. Esses relatórios são baseados em diversas informações disponibilizadas, sobretudo pela administração central e por outras fontes próprias da CPA, e ele pretende ser um olhar geral, de fato um olhar geral sobre a instituição naquele ano ou no triênio, então tudo depende um pouco de em que época esse relatório foi desenvolvido. Mas o fato é que nesse relatório de autoavaliação é produzido essa perspectiva geral sobre a Universidade de Brasília, e ao final dele, nós necessariamente fazemos apontamentos para a administração central, que pode ou não acolher esses apontamentos, mas, via de regra, tem que responder esses apontamentos, né? Então, quer dizer que a administração central ela é instada a responder, né? Inclusive, você pode responder dizendo que aquilo que está sendo solicitado não é pertinente, pelas razões essa ou aquela. Mas não é geralmente isso o que ocorre. O que geralmente ocorre é que nós solicitamos, obviamente, né, fazemos solicitações que fazem muito sentido, e essas solicitações, obviamente, são atendidas pela administração central na medida do possível. Exemplos disso, os exemplos históricos disso são essa mudança que vocês devem ter percebido, sobretudo para as pessoas que circulam na universidade à noite, essa mudança nos circuitos de segurança, iluminação, do botão de pânico, toda essa preocupação que a universidade tem com respeito com respeito à segurança dos estudantes, sobretudo no período noturno. Então, essa foi uma demanda da CPA em algum momento. Isso, pode passar. Sobre a consulta da comunidade acadêmica, essa consulta é uma consulta independente, feita via formulário a todos os membros da comunidade acadêmica, e ela reflete um pouco o conhecimento. A gente faz várias perguntas nessa consulta, e uma das perguntas que nós fazemos é se as pessoas conhecem a Comissão Própria de Avaliação, e o resultado não surpreende, né? De maneira geral, os discentes não conhecem a Comissão Própria de Avaliação, porque eles são os discentes, né? Então, eles estão geralmente há menos tempo na universidade, permanecem por menos tempo na universidade e costumam não ter o alcance da importância que eles têm na construção da instituição.
ou pelo menos costumam não ter todo o alcance, toda essa profundidade. Enquanto os docentes, sim, na sua grande maioria, sabem do que se trata a CPA, e os servidores técnicos também, em grande parte, conhecem essa comissão. E é isso. Então, dito isso, vamos aos indicadores de qualidade da educação superior, seus conceitos e metodologia. Existe um ciclo avaliativo, que é um ciclo trienal. Nesse ciclo avaliativo, todos os cursos, é esperado que todos os cursos sejam avaliados pelo menos uma vez em cada ciclo, e a gente está agora ali no ano de 2013, vocês podem localizar, nós estamos no ano 1 do ciclo avaliativo, onde serão ou estão sendo avaliados os cursos daquelas áreas ali listadas, certo? E nós geralmente visitamos as unidades acadêmicas na época do ciclo avaliativo, um pouco antes, algum tempo antes dessas unidades terem seus cursos avaliados. Sobre os indicadores. Então, assim, existem dois caminhos, né? O sistema de composição dos indicadores da educação superior, ele tem dois grandes caminhos. Tem um caminho que depende fundamentalmente do ENAD, e tem outro caminho que depende das visitas em loco, certo? Via de regra, para todos os cursos que participam do ENAD, que eu acredito que seja o caso de, se não todos, quase todos os cursos da face, primeiro é produzido, então, um conceito preliminar de curso. E esse conceito poderá ser contestado ou, por outros motivos, produzindo uma visita em loco. E só vamos fazer essa divisão agora nesse momento para a gente conseguir organizar esses conceitos que eu vou trazer aqui em duas grandes árvores ou dois grandes caminhos. Então, em primeiro lugar, vamos falar dos indicadores de qualidade relacionados ao ENAD. O ENAD é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, que ele avalia uma prova, né, que avalia o desempenho dos estudantes em todos os cursos de graduação, os egressos dos cursos de graduação do Brasil. De quase todos os cursos, alguns cursos não participam do ENAD. Tanto no ENAD como em todos esses outros componentes, o INEP trabalha com uma escala que varia de 0 a 5. Essa escala, ela é contínua, a gente diz que ela tem uma versão contínua, certo? E isso faz com que... E depois ela vai ser arredondada de alguma maneira, né? Existe uma regra de arredondamento um pouco singular que vai produzir esses conceitos que são números inteiros, que variam de 1 a 5. São esses conceitos que são publicados geralmente. Então, quando a gente fala que um curso recebeu nota 5 no ENAD, ou conceito 5 no ENAD, ou nota preliminar de curso 4 ou 5, geralmente o que aconteceu, não necessariamente o que aconteceu, é que uma nota contínua, que varia de 0 a 5, foi arredondada para um desses números inteiros. E essa tabelinha vai ser muito instrumental para a gente analisar mais a seguir como que andam os indicadores dos cursos de vocês, certo? Por exemplo, muitas vezes os cursos recebem notas que estão naquele limiar ali que vocês estão vendo. Então, por exemplo, se um curso, a própria universidade, recebe uma nota que gira em torno de 3,945, pequenas variações, às vezes na casa dos centésimos ou milésimos, podem produzir uma reclassificação desse curso ou dessa instituição de ensino. E é importante observar, porque às vezes vai aparecer, como foi noticiado há muito tempo atrás, que a nota da UNB caiu de 5 para 4, quando aconteceu. Como se fosse uma grande... como se tivesse caído de um grande penhasco, né? Mas não, é uma mudança, é uma flutuação estatística na casa dos milésimos. E o que acontece, então, é que vários cursos e a própria universidade têm uma nota relativamente estável, e no nosso caso, essa nota relativamente estável, ela fica na fronteira do 4 para o 5, numa sequência histórica bastante longa, mostrando que a gente costuma ficar entre uma nota e outra. Quando a gente sobe para o 5, a gente celebra, mas geralmente quando a gente cai para o 4, isso não representa objetivamente um grande prejuízo, ainda que o impacto na mídia e na imprensa possa ser muito negativo. E é importante que todos saibam disso. Dito isso, então, o primeiro indicador de qualidade que a gente vai olhar aqui nos sinais é o conceito ENAD. O que é o conceito ENAD? É esse número inteiro de 1 a 5, que corresponde ou representa, muito arredondadamente, muito aproximadamente, a posição relativa de cada curso de graduação participante do ENAD, com relação à posição desse curso, com relação aos seus cursos semelhantes, concorrentes de outras instituições de ensino superior. Aplica-se, portanto, uma prova, que ela é composta de 75% de conhecimento específico e de 25% de conhecimento geral.
Essa prova padronizada é aplicada para todos os cursos daquela categoria, daquele grupo, no Brasil inteiro. A quantidade de acertos, ela é colocada como numa régua, né? E são aparados os extremos dessa régua, né? Então, assim, os estudantes que acertaram realmente muito pouco são eliminados, os que gabaritaram a prova também são eliminados. E feito esse corte, é atribuído nota 0 para o estudante que acertou menos e nota 5 para o estudante que acertou mais. E assim, todos ficam mapeados nessa escala contínua de 0 a 5. E a partir daí são feitos os cálculos, como uma simples média aritmética dos estudantes participantes daquele curso, e isso vai produzir a posição relativa daquele curso com os outros. E isso depois é arredondado, segundo aquela tabela que eu mostrei para vocês, produzindo o conceito ENAD. Então, vocês vão saber que, por exemplo, o curso A ou B recebeu o conceito ENAD 4 ou 5, geralmente. E esse é o processo de produção do conceito ENAD. Ele, portanto, traduz um desempenho bruto dos estudantes. E isso distingue desse segundo indicador de qualidade, que é o IDD, Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado. O IDD, ele é, assim, aqui entre a gente, se não ficar claro, depois eu posso voltar e comentar isso, tá? Mas o IDD depende do resíduo de um modelo linear que é ajustado aos dados. E esse modelo tem como preditor principal o desempenho dos estudantes no Enem e como variável dependente o desempenho dos estudantes no ENAD. Então, o que isso significa? Significa, se puder passar o slide, vai ter um gráfico ali. Então, o que isso significa? Significa que se fosse de fato, o modelo tem mais variáveis, ele é multidimensional, mas se ele fosse bidimensional, ele teria mais ou menos essa cara aí. Então, onde os pontinhos significam os desempenhos dos estudantes, o eixo vertical representaria o desempenho no ENAD, e o eixo horizontal, o desempenho no Enem. Então, o que a gente pode fazer, primeiro, é observar que esses estudantes costumam estar dispostos numa nuvem de pontos que é mais ou menos crescente. Isso indica que é possível ajustar um modelo linear, uma reta crescente, né? E que essa reta está mostrando para a gente é que quanto maior o desempenho de entrada do estudante no curso, maior o desempenho no Enem, maior é o desempenho esperado desse estudante no ENAD após o seu período de permanência na universidade. Então, o que o modelo faz, o que esse modelo permite fazer, quando a gente olha para os resíduos, que são essas distâncias verticais em vermelho, é subtrair de cada desempenho efetivo do estudante o desempenho esperado, tendo em vista o seu desempenho esperado no ENAD, tendo em vista o seu desempenho no Enem, certo? Esse indicador é um indicador muito ruim para a Universidade de Brasília, é muito ruim para as grandes instituições de ensino superior, porque, de fato, nós, historicamente, atraímos os melhores estudantes da educação básica das nossas respectivas regiões do Brasil, das nossas regiões de influência. Isso significa que os nossos estudantes, eles já têm, por ter uma nota elevada no Enem, em geral, ou mais elevada dentro de cada curso, né, de graduação, quer dizer, o curso de economia da UNB, se a gente comparar com cursos de economia oferecidos por todo o país, os ingressantes da economia da UNB têm um desempenho provavelmente muito elevado com relação no Enem, com relação aos ingressantes do mesmo curso de economia em outras instituições, sobretudo da rede privada, de outras instituições de ensino superior. Então, isso quer dizer que nesse indicador a gente sai bastante prejudicado. E é um grande problema que ele seja tão valorizado na composição dos sinais, na composição do CPC, como a gente vai ver já já. Finalmente, o CPC. Então, o CPC é o primeiro conceito de curso, é o primeiro conceito que fala sobre a nota do curso, a posição do curso com respeito a uma diversidade de indicadores, dentre os quais o IDD e o conceito ENAD fazem parte. Tá certo? Pode passar. Tá aí, essa é a tabela, o quadro de composição do CPC. 20% do CPC é composto pelo desempenho bruto dos estudantes no ENAD, 35% pela nota deles no IDD, que é aquele indicador que, como eu falei, que não nos beneficia, 30% diz respeito à composição do corpo docente, e aqui a gente costuma ter um desempenho excepcional, né, até porque as instituições privadas não costumam contratar tantos mestres e doutores, eles costumam minimizar essas contratações, e 15% dizem respeito à percepção dos discentes sobre as condições do processo formativo. E a gente vai falar sobre isso em breve, tá certo?
Quando o CPC, não costuma acontecer com a gente, mas quando o CPC vem muito baixo, certo? Ou quando ele veio até interessante, o curso recebeu nota 4, mas o curso quer contestar a nota 4, nessas duas principais situações, é possível, ou coercitivamente, ou por vontade de solicitação do curso, que seja disparada uma visita in loco. E essa visita em loco, quando ela é realizada, ela vai avaliar o curso com parâmetros bastante diferentes dos parâmetros que eu venho descrevendo ali no CPC, certo? E é, inclusive, muito usual que ou não é raro, que a nota do curso nessas visitas em loco seja diferente da nota que foi atribuída por aquele mecanismo que é Enem, ENAD, IDD e outros indicadores. Essa visita em loco, ela vai observar 3 dimensões. Os avaliadores são 2, e eles vêm quantificando ou avaliando numa escala de 1 a 5 uma série de itens numa ficha de avaliação que tem esses 3 blocos. O primeiro bloco é a organização didático-pedagógica, que vale 30%. O segundo bloco é o corpo docente tutorial, que vale 40%. E o terceiro bloco é a infraestrutura, que vale 30%. Então, como vocês podem ver, qualquer informação sobre o desempenho dos estudantes no ENAD, numa prova padronizada, desaparece aqui nesse processo. E o objeto de avaliação é diferente nesse momento da visita em loco. E é bom que a gente entenda como isso funciona, porque os cursos de vocês eventualmente vão precisar tomar essa decisão, né? De poderem estar insatisfeitos com a nota que receberam no conceito preliminar de curso e solicitarem uma visita em loco. Dito isso, existe um índice que é o IGC, que é um índice que diz respeito às instituições de ensino superior. Então, quem recebe o IGC é a Universidade de Brasília. E esse IGC é calculado por uma média ponderada de todas as notas de todos os cursos de graduação e pós-graduação. Isso quer dizer que todas as vezes que um curso de qualquer unidade acadêmica, sobretudo um curso que tem muito estudante, ele eleva a sua nota, ele está contribuindo para que a nota da Universidade de Brasília também suba, certo? E para a gente é muito importante que, além da gente fazer um trabalho que é muito dedicado, qualificado, que é um trabalho de excelência, nós somos reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, de tudo isso nós sabemos. Mas também é muito importante que os indicadores de avaliação externa reflitam a qualidade do nosso trabalho. E para isso é muito importante que a gente faça isso que a gente está fazendo aqui agora, que é compartilhar com a comunidade de maneira contínua e recorrente, conversando com os cursos, coordenadores de cursos, diretores, de maneira regular e recorrente, sobre como funcionam esses indicadores de avaliação e como que a gente pode fazer para que cada curso de graduação receba uma nota que reflita a qualidade desse curso. Dito isso, eu passo a palavra para o professor Delano. Obrigado, professor Paulo. Bom, então a gente vai conversar um pouquinho agora sobre alguns dados que nós vamos trazer aqui com relação à unidade acadêmica, né? Primeiro, a gente justifica por que a gente faz esse trabalho com a unidade acadêmica, justamente porque quando tem muitos cursos numa mesma unidade, certamente as suas potencialidades e fragilidades são compartilhadas, né? Então, assim, essas potencialidades, quando estão presentes, devem ser ampliadas e as fragilidades podem ser atacadas de forma coletiva, né? Para minimizar esses desafios que acontecem dentro de uma mesma unidade acadêmica, ok? Bom, aqui nós temos os dados de CPC, de ENAD, CPC, CC e IDD, né? Então, de forma geral, o desempenho da ENAD dos estudantes é muito bom, né, de 5 a 4. O CPC é 4 e apenas a gestão de políticas públicas tem um CPC 3. E é o único curso que teve visita em loco, pelos nossos dados aqui, né? Depois os coordenadores podem até confirmar isso, mas aqui a gente só tem relatado que apenas esse curso recebeu uma visita em loco, ok? E aí, o que acontece? Se a gente olha para esses dados aqui agora, de forma um pouco mais detalhada, ver como que foi a evolução desse CPC ao longo desses anos, 2012, 15, 18, né? Então, a administração pública, a administração de forma geral, ela mantém um CPC muito parecido, né? É faixa 4, tá certo? Com pequenas variações aqui no contínuo. Nas ciências contábeis diurno, noturno, nós temos notas também bem parecidas, né? Mas aqui eu tenho uma queda significativa no curso noturno.
Como a gente viu que o faixa, né, o contínuo, aliás, o contínuo, pequenas variações podem reduzir a nota, às vezes, diria que o curso de contábeis noturno, né, tem que ficar um pouco atento com relação ao seu CPC, porque ele pode ter uma variação negativa, ou mais baixa, no caso aqui, e cair de nota de 4 para 3. Tá? Então, tem que chamar atenção. Eu vou chamar atenção para um detalhe específico que talvez contribua para isso, tá? Que é com relação ao relatório do estudante. O curso de economia tinha uma nota 5, né, mas depois caiu para 4 e se manteve no 4, né? Também é uma coisa assim, para voltar para o 5 não falta muito também. Então, quer dizer, talvez com uma pequena atenção no curso, talvez eu possa voltar para esse 5 com certa tranquilidade. Já já eu comento sobre isso, tá certo? E o curso de gestão de políticas públicas, nós temos apenas um CPC, né? Bom, qual é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção? Com relação ao questionário do estudante. Ele corresponde a 15% dessa nota. Então, quer dizer, é uma quantidade significativa. Ele trabalha com questões da escala Likert, do discordo totalmente até o concordo totalmente. É dividido, então, em três eixos: organização didática pedagógica, infraestrutura e instalação física e oportunidade de ampliação de formação acadêmica e profissional. Isso tudo na perspectiva do estudante. Então, veja só como que isso funciona. O estudante vai falar sobre as questões de organização didática pedagógica, são o PPC do curso, falar sobre estrutura física e vai falar sobre as oportunidades de ampliação. Esses itens são muito monitoráveis, é possível acompanhá-los e ver como que o estudante está pensando sobre isso e auxiliá-lo, muitas vezes, a parar a pensar sobre essas questões. Eu vou usar um exemplo caseiro agora, tá? Porque meu filho vai fazer ENAD agora no domingo, ele faz engenharia florestal, tá certo? E o curso de florestal, ao longo do semestre, promoveu alguns seminários com os estudantes para discutir sobre as questões do ENAD, mas não as questões de engenharia florestal, justamente o questionário do estudante, para esclarecer que a prova não é momento de reivindicação. Se você tem alguma questão para reivindicar com relação à coordenação, com relação ao seu curso, isso deve ser feito diretamente no curso, ou no decanato, ou na ouvidoria, mas a prova não é o momento para isso. Né? Falar um pouco sobre as estratégias de estágio, falar um pouco sobre as oportunidades de trabalho que tiveram, falar um pouco das disciplinas, do TCC. Então, quer dizer, ao longo do semestre, os alunos foram convidados a participar desse seminário. Então, quer dizer, essa é uma estratégia que é interessante. E você pode estar medindo de que forma que os alunos vão estar participando dessa prova. Então, quer dizer, algumas unidades já fazem isso e tem dado um resultado muito interessante. Não sei se vocês já fazem isso na face, tá certo? Estou dando esse exemplo porque é o exemplo que nós temos aqui próximo, no meu caso, mas outras unidades também já estão fazendo isso, ok? Bom, aí eu vou trazer aqui 4 questões do ENAD para a gente fazer uma rápida comparação aqui, tá? Então, a questão 28, né, o item 28, conteúdos abordados nas disciplinas do curso, favorece a sua atuação em estágios ou atividades de iniciação profissional. Então, de forma geral, como que funciona isso? Quanto mais azul escuro tiver, mais interessante é a avaliação. Quanto menos azul escuro tiver, menos interessante é a avaliação. Então, eu tenho uma avaliação que é interessante na administração, ciências econômicas, né, eu também tenho, ciências contábeis, eu começo a diminuir a quantidade de azul, ciências contábeis noturno e diurno, e gestão de políticas públicas também eu tenho uma redução. Então, talvez uma atenção para esses itens nesses cursos possa ser interessante, uma avaliação da ENAD, uma conversa do que está acontecendo. Como assim? As nossas disciplinas não estão te favorecendo nisso? O que está acontecendo? Né? Eu acho que é uma análise que pode ser feita. 29. As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiaram você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências reflexivas e críticas? Tem uma tendência para o azul, alguns mais favoráveis, outros menos favoráveis, tá certo? Então, acho que também é um ponto que pode ser chamado a atenção. Depois nós vamos disponibilizar a apresentação para vocês, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo. A questão 40, foram oferecidas oportunidades para os estudantes superar dificuldades relacionadas ao processo de formação. Novamente, está menos azul escuro do que a gente consegue encontrar em outras avaliações da universidade, tá ok? E, por fim, a coordenação do curso esteve disponível para orientação acadêmica dos estudantes. Essa questão sempre é uma questão que chama atenção, porque muitas vezes o estudante pensa que o coordenador tem que estar disponível o tempo todo, né?
Na cabeça do estudante, você sentar, eu já fui coordenador de curso, tem que estar lá o tempo todo. E a gente sabe que não pode estar lá o tempo todo, porque tem outras atividades dentro da universidade. E aí, esclarecer esse horário do coordenador, quando que está disponível, que hora que eu posso procurar, quando que eu posso fazer isso presencialmente, quando eu posso fazer isso virtualmente, são coisas que são interessantes. Então, são itens que você... Esses aqui são apenas exemplos, mas são itens que você pode estar acompanhando, tá certo? E cursos que têm feito isso têm conseguido um resultado interessante nessas avaliações. Aí nós passamos para os indicadores de fluxo. E aí que eu chamo a atenção, que tem um dado que me destacou, que eu vou indicar. Esses são dados do INEP, tá certo? Então, nós trabalhamos com os dados que o INEP disponibiliza, que são baseados no nosso dado do censo, ok? Mas quem disponibiliza os microdados é o INEP mesmo. Aqui eu tenho o curso de administração. O que a gente está fazendo? Nós estamos comparando o curso da UNB com os outros cursos de administração de instituições federais públicas, tá certo? E aí eu comparo com relação à taxa de permanência, a taxa de conclusão e a taxa de desistência. Então, o curso de administração tem uma taxa de permanência próximo de 50%, tá certo? Parece que os estudantes estão ficando bastante tempo no curso, aí eu tenho que verificar por que isso está acontecendo. Tem uma taxa de conclusão relativamente baixa, tá certo? Até comparada com a taxa de conclusão que eu tenho nacional, e tem uma taxa de desistência de 33,94%. Sempre interessante comparar isso com o nacional, tá certo? Como que a gente está? Tão muito distante, tão pouco distante? Como que está a situação comparada com o nacional? Quando eu vou para o curso de contabilidade, eu tenho basicamente os mesmos dados que o nacional, tá certo? Então, o curso de contabilidade tem uma permanência um pouquinho menor, tem uma taxa de conclusão um pouquinho maior, né? A taxa de desistência está próxima ao valor encontrado no curso anterior. Mas é maior do que um pouquinho maior do que a nacional, né? Pouca coisa, mas é. No curso de economia, aí eu tenho uma taxa de permanência muito baixa, uma taxa de conclusão de 20%, e aqui que me chama a atenção, uma taxa de desistência de 56,67%. Eu pedi até para refazer esse gráfico aqui, para ver se estava tudo certo, e eu percebi que nacionalmente também muita gente desiste do curso, tá certo? Mas me chamou um pouco a atenção esse dado, e depois eu queria ver com o coordenador do curso como está sendo acompanhado esse processo aqui, tá certo? No caso de gestão pública, né, então, eu tenho uma taxa de permanência relativamente alta, uma taxa de conclusão relativamente boa e uma taxa de desistência na ordem de 32%, que é melhor do que a nós encontramos nacionalmente, tá ok? Bom, aí aqui a gente apresenta os dados dos egressos. É um estudo que a CAI faz já há alguns anos, tá certo? Se vocês entrarem na página avaliacão.unb.br, vocês vão ter acesso a todos os relatórios de egresso que nós temos. Esses dados são interessantes, principalmente para quem vai passar por avaliação em loco. Os avaliadores têm dado esse tipo de... Eu ouço as coisas da minha cabeça. Oi, professora? Acho que abriu sem querer o microfone, né? Bom, vamos lá. Esses dados são solicitados com muita frequência, tá certo, pelos avaliadores, e eles estão disponíveis para vocês. O que a gente pega, na verdade? Pega o relatório de avaliação de informações sociais, tá certo, anual de informações sociais, com o CPF dos estudantes, e faz um estudo com relação aos estudantes que saem da universidade de cada curso, e vê com relação a qual ocupação de trabalho, onde que eles estão trabalhando, média salarial, tá certo, para a gente poder fazer uma análise de como está o egresso dessa universidade, tá certo? Isso seria interessante também ser comparado muitas vezes com os PPCs dos cursos, né? Porque tem um item no PPC que trabalha especificamente com o perfil desse egresso. Então, acho que pode ser uma coisa interessante. E alguns cursos também é interessante você mostrar isso como uma forma até de divulgar as possibilidades de trabalho que aquele curso vai ter, né? Com o mercado de trabalho, com possibilidades, né, de remuneratórias e por aí mais. Bom, o primeiro curso de administração, tá certo? Então, as tabelas são repetidas para cada curso, então eu vou passar com elas de forma até rápida, tá certo? Eles estão disponíveis no nosso site e a apresentação vai estar com vocês depois. Então, a ideia aqui é mostrar como que está para os egressos de administração com relação à sua atividade econômica, se é administração pública, que tipo de atividade que está desenvolvendo e a média salarial que nós estamos tendo aqui, tá certo? Então, eu tenho isso para atividade econômica, tenho isso para profissão, tá certo?
de forma geral, em muitas situações, o serviço público acaba tendo os nossos maiores salários aqui em Brasília, tá certo? E aqui por vínculo empregatício, se CLT, servidor público, né, se serviço público não efetivo e por aí vai. Então, esses são os dados para o curso de administração e a gente apresenta um gráfico onde mostra como que está a variação desse salário com relação ao tempo de formatura desse estudante. De forma geral, os estudantes que estão formados há mais tempo, tá certo? Têm os maiores salários, né? Isso tem seguido padrão em vários cursos nossos aqui, com algumas exceções que têm aparecido recentemente, né, que mostram uma diferença, que a gente até discutiu um pouco sobre isso no nosso último encontro. Trago os mesmos dados para contábeis, tá certo? Então, novamente, eu tenho aí, com relação à atividade econômica, depois sobre a profissão, por vínculo empregatício, e, novamente, o gráfico mostrando com relação ao tempo de formação desse estudante, tá ok? Para a economia, para ciências econômicas, né, é o mesmo gráfico, ou mesmos dados, a mesma tabela, né? Com relação à profissão, com relação ao vínculo, tá ok? E, novamente, o gráfico com relação ao tempo de formatura. O mesmo para gestão de políticas públicas, tem um valor um pouco menor, né, de salário, quando comparado com os demais, tá ok? Então, você vê que a média de remuneração do egresso de gestão tem um valor menor. E aqui, o vínculo empregatício. Nós estamos caminhando na casa dos 20 mil, né, nos outros cursos. Aqui eu estou caminhando na casa dos 9 a 10 mil, tá certo? Então, e aqui o gráfico continuamos com uma grande variação, né, com uma grande dispersão, mas eu tenho ainda mesmo assim um padrão de quanto mais tempo formado, maior vai ser o seu salário. E aí nós passamos para o relatório dos indicadores. No caso aqui dos indicadores, vamos trabalhar apenas com o CC, tá certo? No caso, eu tenho apenas uma visita, né, que aconteceu em 2013. É uma visita antiga, e aí eu já chamo atenção para isso. A visita antiga num instrumento antigo. Esse instrumento mudou 2015, 2012, 2015 e 2017. Então, esse instrumento aqui de 2013 pode ter sido até o instrumento de 2012 ainda, tá certo? Então, quer dizer, é uma avaliação antiga que a gente tem, mas é a avaliação que nós temos das unidades acadêmicas. E aí eu chamo atenção para outros cursos que nós já passamos, que às vezes comentários que foram feitos há quase 10 anos atrás, em algumas situações ainda estão valendo, né? Então, a gente tem que chamar atenção para isso, porque são pontos que ainda podem ser melhorados caso vá passar por uma nova visita. Então, foi um conceito 4, tá certo? Como eu disse, como o Paulo comentou, a organização das dimensões é didática pedagógica, corpo tutorial e infraestrutura. Aqui, no caso da organização didática pedagógica, veja que eu tomei notas 2 e 3 com muita frequência. Então, é uma questão de PPC. A maioria dos cursos que foram avaliados nesse período, o PPC já teve mudanças significativas, né? Com atualizações, muita coisa mudou. Mas tem que ver o que foi solicitado naquele momento e ver se está realmente adequado para uma visita futura, tá certo? Com relação ao corpo docente, de forma geral, como o Paulo falou, nós tiramos uma nota muito boa, então 4,6 é uma nota boa. E na infraestrutura é um ponto que em algumas unidades acadêmicas ainda levamos uma nota não tão boa, tá certo? Então aqui, ó, tem nota 1 acontecendo no curso de gestão, tá certo? Nota 4, nota 5, mas essa nota 1 puxou bastante aqui, né? Bom, o que esse relatório trouxe? A gente faz uma síntese desse relatório aqui, destacando os principais pontos. Então, ele trata só sobre o curso de gestão. No currículo, na época, no PPC de 2012, 13, tá certo? O estágio 2 não obrigatório, assim como o TCC, não estava segundo as exigências das DCNs do curso. Imagino que isso já tenha sido alterado pelo tempo que tem, tá certo? Com relação a disciplinas optativas, também parece que a oferta não estava sendo feita da forma correta. E a atuação do INDE. Para cursos de 2010, 11, 12, 13, esse tipo de análise ainda é muito presente com relação ao INDE. De lá para cá, muita coisa mudou no INDE.
estão mais presentes, cada vez mais atuantes, tá certo? E aí chama atenção que o NDE, hoje em dia, ele tem um papel muito importante na avaliação. A avaliação não é mais uma avaliação em loco presencial, é uma avaliação em loco virtual. E muito da avaliação é feita através de relatórios ou documentos produzidos pelo NDE e pelo colegiado. Então, eu chamo sempre atenção para isso, que se o NDE não estiver fazendo suas atas, seus estudos, seus relatórios, por exemplo, antigamente, para comprovar a bibliografia, era feita uma visita à biblioteca. Hoje, o NDE atesta se a bibliografia atende à demanda do curso. Então, quer dizer, olha o papel que o NDE assume nesses processos, tá certo? É perguntado, por exemplo, no instrumento de avaliação, se o NDE e o colegiado se apropriaram dos indicadores de avaliação daquele curso e se tiver alguma ação baseada nesses relatórios. Então, é importante que isso tudo seja documentado via ata, ou via relatório, ou via projeto, para que numa avaliação isso seja sanado, tá certo? O último item, que é a bibliografia básica, é aquela questão presencial. Na época, foi-se a BCE e identificou-se que tinha uma ausência de itens. E aí, agora, quem faz esse teste é o NDE, mas vale a pena verificar o que aconteceu, o que estava sendo chamado a atenção naquele momento, tá certo? Bom, aqui a gente faz uma análise da pós-graduação por entender que, muitas vezes, a presença de professores da pós-graduação tem uma relação quase que direta, tá certo, com a produção acadêmica desses professores. No caso da FACE, eu tenho mais da metade dos professores presentes em cursos de pós-graduação. Então, isso é interessante, tá? A gente chama atenção mais para unidades acadêmicas onde mais da metade está fora da pós-graduação. E a gente chama atenção para os critérios de ingresso para a pós-graduação dos novos docentes, tá certo? Mas não me parece que é o caso de vocês aqui. Com relação à produção acadêmica, tá certo? Na época, o curso de gestão tirou nota 4, mas a unidade acadêmica hoje tem uma produção que é muito boa. Aqui do lado eu tenho uma tabelinha que mostra quanto que o avaliador vai dar para cada curso de acordo com a produção. Então, aqui, se, para tirar nota 5, metade dos professores tem que ter pelo menos 9 produções nos últimos 3 anos. Então, aqui eu tenho mais metade dos professores tendo 9 ou mais produções nos últimos 3 anos. Então, está de acordo com o que se espera com o conceito 5, tá ok? Mas aqui é uma análise para a unidade acadêmica, tá ok? Não é feita para o curso, chama atenção para isso. Aqui a gente traz uma comparação dos cursos de pós-graduação de cada unidade acadêmica. Aqui é interessante o seguinte, Delano, está mudando para mim, está mudando para vocês? Tá, então é minha internet, obrigada. Tá. Aqui eu tenho, então, uma comparação com os cursos de pós-graduação. Aqui a ideia é o seguinte, eu estou pegando o IGC, né, que é aquela nota da universidade, tá ok? Que foi divulgada ano passado, tá ok? E essa nota é composta por vários indicadores, como o Paulo falou. Um desses indicadores é a pós-graduação. E aí, a conta que é feita pelo IGC é baseada na nota do curso e na quantidade de alunos matriculados. Então, se o seu curso foi avaliado no último quadriênio com uma nota maior do que vai aparecer aqui, é porque nós estamos usando o IGC do ano passado, tá certo? Como eu estou me baseando no IGC, eu não posso atualizar a nota. Eu só vou poder atualizar a nota quando o IGC for atualizado. Então, como isso ainda não aconteceu, eu estou usando das notas que foram disponibilizadas ainda no ano passado. Então, qual que é a ideia aqui? Eu estou comparando, então, a nossa universidade e os cursos da nossa universidade com outras universidades que estariam acima de nós com relação ao IGC. Nessa época aqui, nosso IGC, ainda, né, pegando o contínuo, tá certo? Eu tenho 13 universidades que estavam acima de nós. E aí, olhando os cursos dessa área aqui, da CAPES, né? Administração Pública, de empresas, Ciências Contábeis e Turismo, eu tenho 2 cursos da universidade, tá certo? Que estão colocados aqui. Tem um curso com conceito 4 e um curso com conceito 5, no ano de 2022. E aqui eu mostro quais são os cursos que estão melhores do que nós com relação a esse conceito, tanto do ponto de vista do conceito em si, como também com relação ao quantitativo de alunos matriculados. É interessante ver isso, né? No ano passado fizemos um esforço para aumentar o ingresso de estudantes na pós-graduação, né, com o aumento de vagas nos editais de oferta, e o quanto isso reflete depois nisso aqui, né? Então, depois a gente vai acompanhar ao longo dos anos, ver como que isso vai mudando. Isso para o mestrado, isso para o doutorado, né? O padrão se mantém, basicamente, tá ok?
para mestrado em Economia, então o mestrado de Economia em 2022 estava com o conceito 6 e estava próximo de outras universidades com conceitos semelhantes, tá certo? Aqui no doutorado eu tenho um conceito 6, mas com muitos alunos matriculados na UNB, né? Então isso é interessante. Bom, professores, é isso, tá certo, que nós tínhamos para apresentar, e agora nós abrimos para as perguntas. Delano, eu posso fazer uma observação? Sim, pode, claro. Desculpa, professora, é só porque eu preciso fazer essa observação antes até de vocês falarem. A nossa tabela aí do ENAD, ela não está atualizada, tá? Que há menos de um mês saiu o resultado do ENAD. Infelizmente, os nossos cursos de ciências contábeis tiveram uma redução da nota do ENAD, e, se não me engano, na tabela estava a nota do ano anterior, não é isso, não? É isso, porque como a gente está usando também os dados do CPC, a gente não pode trocar, porque a composição desse CPC é com a nota anterior ainda. Então, Tá, quando mudar o CPC, que eu vou poder mudar. Tá, assim, eu só vou pedir para, quando a gente encaminhar os dados, a gente fazer essa observação, encaminhar os dados mais atualizados, para que a gente, na face, eu estou na minha unidade, né? Então, estou em casa, e acho que é importante a gente discutir em cima dos dados atuais, porque eu tenho certeza que os cursos e a direção vão trabalhar para a melhoria desses indicadores. Era só isso que eu queria falar. Obrigada. Professora Vanessa. Bom, boa tarde. Eu sou a professora Vanessa, do Departamento de Administração. Sou coordenadora do curso, junto com a... Vocês estão me escutando? Então, né? Junto com a professora Olinda. Eu queria primeiro parabenizar essa apresentação. Antes de ser coordenadora do curso, eu vim de uma faculdade particular, e aí eu via muito essa preocupação da faculdade particular em envolver a faculdade dentro do ENAD, principalmente o ENAD, né? E quando eu entrei como professora efetiva no departamento, eu comecei a falar, gente, vamos tentar mobilizar os alunos para eles entenderem a importância, né? Porque eu fui aluna de graduação da UNB e eu lembro que a gente tratava isso como isso é besteira, não vou não, sabe? Isso não me impede de nada, isso não vai, né? Isso não vai me atrapalhar, isso vai me dar trabalho e tudo mais, e fazer uma mobilização dos alunos em relação a isso. E aí, nesse ponto, eu queria falar que nós somos um departamento, então, que nos 2 últimos triênios temos mobilizado os alunos para eles entenderem a importância do ENAD, para eles responderem, principalmente o questionário, de forma sincera, né? Mas não com raiva da universidade, mas de forma sincera, né? Não é para também ficar agradando a universidade, não é isso, mas que isso reflete até na formatura deles, a nota que eles vão ter, né? Eu falo, vocês vão ser qual nota do ENAD, né? Qual triênio, né? Então, a gente sempre tem feito essa mobilização nos últimos 2 triênios. E outra coisa que eu queria perguntar é por que na administração, que nós temos curso diurno e noturno, não ficou separado como a contabilidade? Tá desligado seu microfone. Falhou, professor, desculpa. Pode repetir, por favor? Por que na contabilidade está separado diurno e noturno os cursos, e no nosso não está? Eu queria saber por quê. Se tem alguma coisa, Deve ter acontecido por causa do... Não, deve ter acontecido por causa do código do curso. Né? A gente, às vezes, tem alguns problemas com relação ao código do curso. Se eu não me engano, mas eu vou checar. Eu fiz a mesma pergunta ao Guilherme quando saiu o ENAD, tá? A informação que eu tive, o professor José Márcio pode confirmar, é que houve uma unificação dos currículos e virou um curso só, tá? Foi a informação que Aí ficou um código só. Aí ficou um código só. Ah, tá. E aí eu peço desculpa porque eu sou coordenadora de curso, mas é a professora Olinda que entende mais essa parte, tá? Obrigada, gente. Sem problema, professor. Professor José Márcio. Ok. Bom, na verdade, nós temos 2 cursos de administração, diurno e noturno, embora eles adotem um currículo só. Não está unificado, não. Os alunos podem fazer disciplina de um e de outro, mas não está unificado, não. Então, vou pedir para verificar, tá? Bom, é muito bom o exercício. Eu acho que a gente pode pensar em fazer um exercício interno na face. Faz parte da cultura da face
a independência muito forte de cada departamento. Cada departamento tem uma cultura própria, tem um funcionamento, um dinamismo próprio. E a gente, apesar de fazer a faculdade, compartilha muito pouco, mas eu acho que é um bom momento para a gente pensar em discutir práticas comuns para poder se apoiar mutuamente. E, né, esses indicadores são muito importantes para isso, né? Então, como que a gente pode melhorar? Nós temos estrutura física e principalmente temos professores e, mais importante ainda, alunos que podem atingir um resultado melhor, né, nos diferentes indicadores. Eu acho que é um problema complexo, porque cada curso tem que ver em qual indicador que está com problema e como resolver, certo? Mas a gente pode ver que tipo de sinergia que a gente pode conseguir dentro da faculdade, né, e que aprendizagens que podemos compartilhar, porque às vezes algum departamento avança mais em uma área e outro em outra, então isso é muito importante, né? A gente quer os melhores indicadores, a graduação é a prioridade na atual gestão, a gente está começando alguns programas específicos focados na graduação, ligado à internacionalização. O Departamento de Administração recentemente criou editais com recurso do departamento para apoiar a iniciação científica e extensão. Então, é muito bom esses indicadores para a gente saber o que a gente pode melhorar, né? Ok, professor, obrigado. Professor Wagner. Boa tarde, desculpe se meu computador travar, que a internet aqui não está muito boa, não, tá? Eu estive olhando, né? O professor Wagner, sou coordenador do curso noturno, contabilidade, tá? O que acontece? A gente teve nesse ENAD uma série de problemas, né? Primeiro, os alunos, né, fizeram uma espécie de complô, né, contra o ENAD, né? Ninguém queria fazer ENAD. Ah, mas a gente acabou de sair da pandemia, para que eu vou fazer ENAD, etc. e tal. Então, a gente tentou, né, por várias maneiras, né, conscientizar os alunos, né? Tanto que eu recebi vários alunos aqui na sala e disse, ó, professor, eu tenho mesmo que fazer essa prova, né? Porque ele diz, olha, faça o questionário com sinceridade, não faça de qualquer jeito, né? Que isso vai influenciar na nota, né? Mas mesmo assim a gente não conseguiu muito êxito, né? Então, eu digo que a gente precisa realmente melhorar a forma de divulgação, né, aos alunos, né? Diz que aquilo lá, apesar de não influenciar na formatura dele, se ele fizer a prova de qualquer jeito, não influencia na formatura dele, né? Porque foi isso que eles falaram, eu entrei lá, eu vou viajar no dia, entrei lá, né? Só preenchi de qualquer jeito, no primeiro minuto que deu para sair, eu saí, né? Escutei alguns relatos desse jeito, né? Então, a gente precisa conscientizar melhor os alunos, né, do ENAD, tá? Outra coisa que também pode ter influenciado, né, que a gente vê, é que nessa época de ENAD, a gente teve vários professores da casa, né, que saíram para exatamente melhorar a sua formação. Então, a gente está com uma série de professores, tá, que são professores substitutos, né, que não são professores da casa. Né? Então, a gente teve troca de professores aí durante esses períodos aí, nem isso influencia, né, claro, no ensino dos alunos, né? A gente já pensou, em algumas vezes, em fazer, como a professora Vanessa falou, né, tipo uma semana de conscientização dos alunos, né, sobre o ENAD, né, abordando principalmente os aspectos que a questionário socioeconômico coloca, né? Ah, não, o que a UNB oferece, né? O acesso aos professores, a disponibilidade de cursos, né? Vagas para em disciplinas que o aluno queira, né? Que são pontos que o questionário aborda, né? Mas a gente, aqui mesmo no departamento, a gente encontra uma certa resistência quanto a isso, né? Então, a gente não deve, né? Digamos assim, por exemplo, vamos dar um reforço para os alunos, né? Porque contabilidade pura, os alunos vêm só praticamente nos 4 primeiros semestres, né? Depois a gente vai somente na análise, né? Então, quando se cobra contabilidade pura, né? Então, no final, os alunos já estão um pouquinho defasados nesse aspecto, né? Ou esquecidos, digamos assim, né? Então,
a gente fala, por que não dá reforço para isso, né? Então a gente encontra certa resistência, né? Mesmo dentro da casa, quanto a isso. Tá? Só para deixando claro os assuntos que acontecem aqui no departamento, tá? Obrigado. Professor, uma coisa que aconteceu em outros cursos que foi interessante foi eles promoverem ciclos de debate com os estudantes com as temáticas do ENAD. Então, ao invés de atacar todo o questionário de uma vez só, numa semana, eles promoviam a cada semestre um encontro de uma semana, alguns dias, tá certo, para tratar aquela temática, sobre, por exemplo, questões de mercado de trabalho, questões do processo formativo, disponibilidade de estágio. Então, eles iam fazendo isso ao longo dos semestres com esses estudantes. Então, quando o aluno vai fazer a prova de ENAD ao final, ele passou pelo menos alguns encontros com esses professores, tá certo? Reafirmando a importância do ENAD, renovando esse conceito, tá certo? Então, tem dado certo alguns cursos. Pode ser uma alternativa, eu não sei, pode ser uma alternativa para não ficar uma coisa muito estanque, muito pontual, né? Porque eu acho que esse trabalho, quando ele é feito de forma mais contínua, ele dilui, tá certo? E deixa a gente sempre, assim, de certa forma, ligado naquela história, sabe? Eu acho que é interessante. Professor José Só um aspecto também, né? Para você ter ideia, né? ENAD não é todo ano, né? Aí, quando os alunos sabem que não vai fazer nada, eles vão, graças a Deus, não vou fazer isso, não. Então, mas acho que essa que é a lógica do ciclo de debate, porque você não vincula só o evento ENAD. Você, na verdade, está discutindo questões formativas do estudante ao longo do processo. Tá certo? Professor José Márcio? Está sem áudio, professor. Acho que o senhor está falando, mas está sem áudio. Não, acho que o professor José Márcio não está conseguindo. Passar para a professora Germana, pode ser, gente? Professora Germana? Boa tarde, vocês me ouvem? Bem baixinho, mas ouço. Baixo. Então, sem querer ocupar o espaço, né, já que eu não sou da unidade, eu sou da ciência da computação, né, do SIC, mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, né, para, inclusive, deixar um convite, né, não só para os integrantes da comissão, né, mas também para os colegas de outras unidades. A gente tem conduzido alguns trabalhos, né, realizados pelos próprios alunos em contexto de TCC, né, graduação, e um deles está para ser concluído muito em breve, no sentido de criar agentes assistentes, né, no que hoje se chama mais popularmente de uma inteligência artificial, né, que possam ir buscar de forma ativa, né, e trazer para o estudante oportunidades, né, dentro da UNB, que muitas vezes estão ali, né, no site e que os estudantes muitas vezes passam despercebido, né, não têm acesso. E, inclusive, informações, né, da RAIS, né, especificamente, desse relatório, que é uma que nós estamos trabalhando agora nesse TCC, né, no sentido de trazer ao próprio estudante, né, de graduação esses dados, né, o professor Delano colocou agora há pouco, né, do egresso, onde é que está indo. Né? Muitas vezes o estudante, como calouro, né, entra na universidade sem muita noção da carreira, né, do que é que pode ser uma oportunidade de inserção para ele, e no sentido, então, de dar essas informações, né, esse acompanhamento individualizado ao longo de todo o curso. Né? Então, essa é uma das fontes principais de informação, né, que a gente trabalhou mais recentemente, ao longo desse semestre, que foi no próprio relatório, né, no RAIS mais recente de vocês. Então, assim, me permitam de que é um trabalho brilhante, né, que eu acho que é realmente um trabalho que merece ser explorado, né, inclusive para dar visibilidade, né, para a gestão, sobretudo, mas para os estudantes também, né, que a gente possa tirar um proveito disso, né, inclusive nesse sentido da conscientização,
né, em relação à ENAD, da inserção, né, do estudante, das avaliações de uma maneira geral, porque mesmo ele, né, sendo egresso, saindo, ele está saindo com um diploma que pode vir, né, que tem um peso lá fora. Então, tanto mais a instituição seja bem avaliada, mais o diploma dele pesa, né, tem um valor lá fora. Então, acho que todo mundo teria a ganhar, né? Então, assim, nossa contribuição é nesse sentido, né, de construir aí ferramentas que possam explorar esses dados e trazer essas informações, essas provocações, inclusive, né, de maneira mais ativa. Então, são ferramentas que estão sendo construídas pelos próprios estudantes e para os próprios estudantes, né? Então, inicialmente né, no domínio da computação, dos cursos da computação, mas fica aí o convite, tá? Se algum professor de alguma unidade quiser se engajar nesse mapeamento de informações, né, também de outros cursos, de outras unidades, parcerias são muito bem-vindas, tá? Então, eu deixo, inclusive, o convite, se alguém da comissão tiver interesse em participar da banca, né, que deve acontecer recentemente, eu já aproveito a oportunidade para deixar esse convite, tá? Para a comissão. Agradeço o espaço e parabéns mais uma vez, né, à comissão, e agradeço muito, porque esse trabalho é muito importante para nós todos, né, para toda a comunidade. Ok, muito grata. Muito obrigado, professor, e parabéns pelo trabalho aí. Eu acho esse tipo de trabalho muito interessante. Eu tenho certeza que tem professores que vão ficar interessados em participar. O professor Paulo deve ser um desses, inclusive. Bom, deixa eu passar a palavra para a professora Fátima, que está aqui na sequência. Boa tarde, eu sou a professora Fátima Freire, aqui do Departamento de Ciências Contábeis, e na atualidade eu sou do INDE, tá? Comecei há uns 2 semestres. A minha primeira pergunta é quando é que a gente vai ter a próxima prova, porque não tem mais como correr com o que aconteceu, né? A gente vê o fato passado e agora a gente tem que olhar para o futuro. A gente teve no passado, né, eu particularmente, outras versões de avaliação. Eu criei um grupo no Aprender e praticamente colocamos todos os alunos do curso de Ciências Contábeis no Aprender, e a gente informou tudo que era possível sobre o ENAD, fizemos seminários, eu convidei também outros professores de outros departamentos para dar palestras em temas que não estavam relacionados especificamente sobre o curso de Ciências Contábeis. Eu não sei se isso foi um efeito muito bom, positivo, né? Embora eu acredite que meus colegas no último processo seletivo não, no último processo também do ENAD tenham se esforçado. Mas a gente vai tentar recuperar, né, essa baixa no nosso conselho. Mas a minha pergunta é quando é que vai ocorrer a próxima prova da nossa área, para a gente poder fazer um plano estratégico de seminários, de palestras, de gravações, de outras coisas mais. Professor, eu teria de verificar qual ciclo que vocês estão, tá certo? E aí eu posso lhe informar depois quando vai acontecer isso. E alguém está falando... Bom, aí a gente pode combinar, inclusive, professores, se vocês quiserem, da gente fazer uma parceria com vocês com relação a esse momento do ENAD, tá certo? Mostrar os dados que nós temos, tá certo? E tentar, de repente, contribuir com relação ao planejamento das atividades do seminário, tal, de dados que são mais sensíveis, talvez, para a gente poder fazer uma parceria mais interessante. E essa dificuldade que vocês têm dos alunos participarem é enorme, tá certo? É super normal. Volto a usar o exemplo, Casa de Ferreira, espeto de pau, né? O meu filho foi chamado para vários encontros do seminário da Engenharia Florestal, ele foi em apenas um. Certo? E eu briguei com ele, como você foi em apenas um? Eu passo o tempo todo falando que vocês têm que participar desses seminários e você vai e não participa. Aí ele falou, pai, mas eu já sabia tudo que... Não pode ser assim. Então, assim, os estudantes têm uma dificuldade em participar mesmo. A gente tem de ver uma estratégia para poder aumentar a adesão deles a essa participação. Vocês também vão apresentar isso para a pós-graduação, porque é interessante que a pós-graduação veja
da necessidade dos nossos colegas, eu estou na pós-graduação desde a época que eu cheguei aqui na UNB, mas dos nossos outros colegas também terem integração dentro da própria pós. E isso tem impacto, sim, no resultado da avaliação, que às vezes alguns colegas pensam que não, o grupo já está formado, a gente já está trabalhando, e outras pessoas também poderem incorporarem ao programa de pós, isso também tem um impacto no resultado da nossa avaliação. Tá? Sem dúvida alguma, até porque na pós-graduação tem um item de avaliação que é a integração da pós com a graduação. Então, essa integração é desejável. Ok, professor Paulo. Maravilha. Deixa eu baixar minha mão aqui. Eu estava ouvindo os colegas comentarem, só me ocorreu de lembrar de duas coisas. Uma delas é que tem muita informação disponível já sobre todos os cursos de graduação e elas já estão, assim, tem algumas coisas que inclusive o professor Delano não apresentou porque não dá para pôr tudo, sabe? E vocês podem a qualquer momento acessar o site www.avaliacal.unb.br. E lá vocês vão achar diversas pesquisas sobre todos os cursos de graduação. Acredito que a gente já tem cursos de pós-graduação lá, mas tinha só presencial, tem pesquisas bastante abrangentes sobre os cursos da Universidade de Brasília e materiais muito ricos. E, inclusive, vocês vão ter essa pesquisa de egressos, eu acho que ela é a campeã de venda, assim, ela é incrível, de fato, ela é muito especial. A pesquisa baseada na RAIS, né, que foi mencionada pela professora Germana. Lá vocês vão encontrar o PDF completo, sabe? Onde tem aquele gráfico que o professor Delano mostrou para vocês, mas tem várias outras coisas que vocês vão ter muito interesse em observar. Eu fiquei um pouco surpreso de ver que tem uma... Assim, isso não sei se é comum, né, nas outras unidades acadêmicas, mas tem uma diferença, né, entre, assim, a maioria dos cursos da FACE são cursos muito bem remunerados, mas tem um outro curso que não é, que é muito diferente dessa maioria, que é esse curso de gestão pública. É uma coisa que, assim, eu trabalho com questões de classe, né, me chama muita atenção essa diferença e fico me perguntando como que isso talvez possa estar impactando a vida dos estudantes, né? Você está convivendo com colegas que têm uma prospecção, né, muito positiva e que às vezes você não tem, né, que você vai estar estudando na mesma unidade acadêmica e a sua expectativa salarial é para baixo da metade, né? Então, fiquei muito curioso para saber como é que isso deve estar impactando a vida dos estudantes. Mas eu acho que é isso. Me interessei muito estou conversando aqui no privado com a professora Germana, eu ia falar alguma outra coisa, mas eu não estou lembrando agora. Mas muito obrigado. Ok, obrigado. Professor Denise. Primeiro, falar da minha felicidade de estar aqui. Não me pediram não, mas eu acredito que a gente não tenha ninguém aqui da economia, porque nós estamos em debate de chapa hoje. Nós temos eleição semana que vem na economia. E o horário do debate das chapas foi justamente esse horário aqui da nossa reunião. Eu vou compartilhar aqui com vocês, no chat, o número de um processo que é o processo da FACE em resposta a uma solicitação que foi feita pela magnífica reitora às unidades, de que as unidades se debruçassem sobre seus indicadores acadêmicos de graduação e de pós-graduação. Isso foi feito em 2021, e como estava tendo a transição, professor José Márcio, nós não tivemos o retorno, né? Tivemos uma informação que, por conta da transição, vocês esperariam um pouco mais. Mas eu quero aproveitar esse momento que a gente está aqui e fazer um pedido à FACE, primeiro de compartilhamento das informações que a gente trouxe aqui e de conhecimento dos instrumentos de avaliação que a UNB já tem sistematizados, desenvolvidos. Eu concordo com uma coisa que sempre interessa muito, são os resultados da pesquisa de egresso feita na base RAIS. Isso realmente as unidades gostam de saber, mas eu gostaria de fazer um pedido, professor Zé Márcio, que essa apresentação que vai ser compartilhada com vocês, né, eu pedi para colocar os resultados mais recentes do ENAD, que eu acredito, professora Fátima, será daqui a 2 anos, né, porque esse resultado saiu de agora, foi de 2022, tá?
Então, 2023, 2024, possivelmente 2025, a gente tem outra ENAD, né, que seria o tempo que a gente tem para trabalhar essa redução no indicador, né, porque todos nós sabemos da excelência do curso de Ciências Contábeis, então é hora de retomar esse protagonismo, a professora Fátima, professor Wagner, demais professores que estão aqui e membros da contabilidade. Nós temos tempo de trabalhar na melhoria dos nossos indicadores, né? O IDD é uma coisa mais complicada, nós temos que atuar, inclusive do ponto de vista institucional, estamos atuando no sentido de ele não ter um percentual tão grande na composição do CPC, do Conceito Preliminar de Curso, porque como nós temos estudantes nas federais que ingressam já com uma nota, um conhecimento maior do que em outras universidades, né, particularmente as privadas, o nosso IDD ele é um indicador difícil de melhoria, mas nós temos que trabalhar também para ter indicadores melhores de IDD. Mas eu gostaria de pedir que vocês compartilhassem a apresentação, os nossos resultados acadêmicos, nossos estudos, para que, em conjunto, num trabalho integrativo, a gente consiga ainda mais melhorar os resultados acadêmicos da FACE, né? E, obviamente, a gente melhorando todos os nossos dados da FACE, a gente está melhorando a instituição, né? Porque vocês viram que o nosso resultado da instituição, ele é o somatório ponderado dos resultados de número de estudantes e conceitos de curso de graduação e de pós-graduação. Então, é necessário, sim, esse trabalho conjunto e nos colocar à disposição para continuar nesse trabalho. É esse pedido que eu faço, tá? Obrigada, professor Zé Márcio, obrigada, colegas. Ok, professora, muito obrigado por compartilhar, eu acho que é muito importante. Como eu disse, a gente está preocupado com as graduações e a gente tem que resolver um problema pontualmente e os que afetam cada problema específico que afeta o curso. Nós somos cursos parecidos, eu acho que a gente pode compartilhar práticas. Esse problema da contabilidade, quer dizer, eu tenho certeza que o Departamento de Contabilidade vai se debruçar e encontrar as maneiras para poder superar, né? E eu acredito que a faculdade pode apoiar conjuntamente. Nós, Casa de Ferreira e Espeto de Pau, a gente... Professor, acho que travou, não foi, gente? Só para mim? Para todos? Para mim também. Olá? Voltou, me professor. ouvindo? Agora sim. Ok, nós temos o departamento que tem mais avançado com o indicador, que é o ADM. Ele tem já um documento mais avançado que a gente até enviou como referência. Eu acredito que os outros departamentos possam desenvolver algo semelhante, mas o problema também é da própria faculdade, que não tem um PDI e que está desenvolvendo seu PDI agora, tardiamente, certo? Então, o nosso PDI deve ficar pronto no primeiro semestre do ano que vem. E o PDI é a referência para os outros departamentos e para os cursos, para que eles possam ter esses indicadores e políticas mais específicas para melhorar a graduação. Nós temos que ter a administração centrada em torno dos indicadores, porque isso é algo que transcende a gestão de um chefe mau ou de um chefe ruim, de um coordenador bom ou um coordenador ruim, porque os indicadores marcam, né, os caminhos que foram mal trilhados e o que precisa ser corrigido. Então, eu acredito que né, a gente vai estar atento para essa questão, né? Obrigado, professor. Professor Paulo? Eu lembrei que eu ia dizer. Eu queria checar com a professora Denise. Você não é aqui.
o decanato recomendaria uma possível redução da nota dos cursos da face, o que seria uma redução talvez de 4 para 3, né? Se recomendaria uma solicitação de visita em loco. Professor, a gente não teve essa piora não, tá? Só teve uma redução no ENAD dos cursos de ciências contábeis, que a gente precisa até entender melhor, né? Se meus colegas da Contábil concordam comigo, aí depois a unidade avalia e verifica se é pertinente. Antes de qualquer visita em loco, minha recomendação, existe um questionário, e esse questionário tem indicadores. É a gente fazer um exercício de, por meio daquele indicador, qual nota a gente teria, tá? A gente faz essa simulação, né? E sem a certeza que a gente vai ficar melhor ainda, eu não recomendo nunca a gente pedir visita em loco, tá? A gente só pede as coisas quando sabe o resultado, né? Se o resultado for bom para a unidade, a gente corre atrás, né? Aí nós estamos à disposição para trabalhar em conjunto com vocês. Existe esses questionários de avaliação em loco dos avaliadores, e aí vocês podem fazer esse exercício de verificar qual seria a nota de vocês. Nós acabamos de passar por 2 processos de recredenciamento da instituição, não de curso, tá? Em 2020, nós passamos por um processo de recredenciamento institucional e nós tivemos nota 5, tivemos 45 indicadores avaliados com a nota máxima e 3 com notas diferentes da máxima. E agora acabamos de passar pela avaliação de processo de recredenciamento institucional também, mas de cursos EAD. E tivemos um resultado ainda melhor, se eu não me engano, 1 ou 2 notas diferentes de 5, o resto 46, se eu não me engano, 47 com nota 5. Então, expertise a gente já tem, tá? E aí nós estamos à disposição, mas merece uma reflexão interna aí do departamento, né, e depois da unidade. A gente está à disposição para colaborar no que for necessário, ok? Professores, eu só queria fazer um comentário com relação à nota do ENAD e do CPC. Eu vou até pedir uma licença para poder atrasar um pouco a entrega de vocês da apresentação pelo seguinte: o INEP vai soltando sequencialmente os dados. O último dado que ele soltou foi justamente o dado do ENAD. O próximo já é o CPC. Então, isso deve acontecer até a primeira semana de dezembro. Então, se puder esperar um pouquinho, eu já mando a tabela completa, com todos os dados atualizados, que eu acho que é mais interessante do que mandar ela parcialmente atualizada, sem o CPC, que no final das contas é a nota mais importante da história. Então, eu prefiro, se vocês me permitirem, a gente atrasa um pouquinho o envio para vocês, para poder mandar o dado mais completo. Pode ser? Estou entendendo que sim. Ok. Bom, professor José Márcio, nós estamos chegando perto do nosso horário. Não sei se mais algum professor gostaria de falar, ou se algum comentário. Eu acho que foi bem, uma sessão bastante produtiva. Obrigado pela atenção. E vamos debruçar nesses números aqui. E outra coisa, vamos procurar essa sinergia, que é uma coisa que nós temos que aprender a fazer mais na face entre os cursos, né? A contabilidade tem alguns problemas específicos, a economia tem um problema do grande número de evasão, a administração ela pode conseguir indicadores melhores. Então, vamos ver o que cada departamento... diminuir esse tempo de permanência no curso. A administração ele tem uma cultura muito forte de o aluno iniciar a vida profissional durante o curso. Isso é uma característica do nosso curso aqui. Tem a empresa júnior que engaja os alunos no mercado de trabalho e isso atrasa a formação dos alunos, mas eu acredito que a gente pode melhorar alguma política para poder acelerar isso. Geralmente a gente tem retenção no curso de administração no final do curso por causa da monografia, então acredito que a gente pode adiantar a monografia ou adotar políticas para que isso aconteça. Mas, de qualquer forma, são problemas específicos de cada curso, do GPP também, e
talvez um planejamento de carreira para ter, né, uma carga profissional com uma faixa salarial mais alta, como os outros cursos também. Mas, de qualquer forma, a gente tem que buscar essas alternativas curso por curso e compartilhar, né? Exatamente, ok. Obrigado, professor. Professor Wagner, quer falar, professor? Só mais um ponto também, que eu estava vendo a minha anotação aqui também, que foi levantada, né, dos alunos, né, é a questão que a gente teve também, né, desde a volta da pandemia, né, um problema que foi gerado estruturalmente, né, que é a falta de salas, né. Esse semestre, por exemplo, poxa, a gente teve os cursos aqui, de formandos aqui, do departamento, inclusive clientes, né, que começaram quase 2 meses depois de iniciar as aulas, né, porque não tinha local. E a gente pegava, batalhava, né? E isso acaba criando no aluno, né? Aquela diz, poxa, eu venho aqui, né? Estou inscrito na disciplina, mas não tem aula. Por onde é que eu vou? Aí se perde, etc. Tal, né? Então, tudo isso aí influencia também, né? No resultado. Isso já está sendo feito de forma até um pouco recorrente, né? E principalmente para a gente, não sei se aconteceu com os outros departamentos, né? Mas aqui, desde que voltamos da pandemia, né, a gente sempre teve problema de alocação de sala de aula. Tem um ou dois, três cursos, né, que ficam sem aula durante um mês e pouco, né, isso prejudica bastante. Tá? Isso cria uma atrito aqui também, né, que a gente, com alguns alunos aqui, né, que acaba se espalhando pelo curso, né. Nesse semestre, por exemplo, a gente teve 3 disciplinas que começaram praticamente um mês e meio depois, né, porque não tinha sala de aula. Isso cria um clima, né, dentro do departamento que realmente é difícil até a gente superar. Tá? Disciplina Então, obrigatória, né, professor Wagner? Possivelmente vai ter E disciplina obrigatória, né? Nem disciplina, não é disciplina optativa, não, é disciplina obrigatória, né? E pior, para aluno calouro, né? Aí que pesou mais ainda. Aluno calouro, não tem sala de aula para ele, acabou de entrar na universidade, já queria que ele... Isso se espalha, né? Aí realmente foi complicado esse semestre, tá? É isso. Isso aí pode ter um ruído na avaliação depois mesmo, porque isso marca. É o tipo de coisa que marca. Professor Paulo, professor Denise, querem fazer algum comentário para fechar? Não, quero apenas agradecer a FACE por ter nos recebido, por essa oportunidade de diálogo e nos colocar à disposição para trabalhar conjuntamente pela melhoria dos nossos indicadores, tá? Meus parabéns pelo trabalho, a equipe DPA, a equipe CPA, a equipe da DAE, meus parabéns à FACE pelo trabalho também. Obrigada. Obrigado. Bom, professores, com isso, então, a gente termina a nossa apresentação e nos colocamos à disposição. Precisarem do nosso contato para fazer alguma coisa, pode entrar em contato com a DAI, que a gente pode auxiliar nesses processos aí, tá ok? Boa tarde a todos. Muito boa tarde. Eu queria agradecer bastante ao professor Delano, professor Paulo, professora Denise pela visita. Pedro, muito grato. Márcia, muito obrigado. E vamos trabalhar conjuntamente para a nossa graduação, com certeza. Tá certo, professor. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal. Tchau. Boa tarde. Tchau, tchau.